Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como estamos? Preparados e animados como sempre? Tenho certeza que sim, não? Vamos lá para mais uma aula? Olha só, não esqueçam, dando continuidade às nossas aulas anteriores, se precisar sempre reviso. A gente continua falando, daquela parte algébrica e quero reforçar aquela ideia de que a gente precisa entender esses conceitos, esses nomes que a gente vai dando para cada parte ali, para que lá no final a gente tenha muito mais clareza para fazer, enfim, o que precisa ser feito. Combinado? Então, para hoje, nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar um caso particular de expressões algébricas, que são os monômios. E já viram que tem muita coisa para falar de monômio, não tem? Então, preparados? Vamos nessa? Então vem comigo, pessoal! Olha só, tá muito detalhado, tentei aqui deixar bem legal todos os conceitos num quadro só para a gente falar tudo de uma vez. Então temos uns monômios, que é um caso particular de expressão algébrica. Mais adiante a gente vai acrescentar ali polinômios, aí eu vou esclarecer, o capítulo final dessa novela, combinado? Mas a gente precisa entender direitinho quem é esse monômio, que é uma especificidade, é um caso particular de expressão algébrica. Bacana? Então a primeira coisa é saber o que é monômio. É uma expressão algébrica que vai ter só multiplicações entre letras e números, tá? E tem algumas regrinhas. Aqui eu fiz dois quadros para mostrar para vocês o que é monômio, o que está dentro da definição de monômio e o que não vai poder ser monômio, certo? Então, eu já deixei aqui as características básicas. Para ser monômio, é a expressão algébrica, mas não pode ter nas letras expoente negativo ou fracionário. Ah lá, tem expoente negativo, então não é monômio. Tem expoente fracionário, não é monômio. E as letras não pode estar dentro de raiz. Tá vendo aqui? Tem mais um exemplo? Tem aqui. E também não pode estar no denominador. Porque se acontecer isso, é uma expressão algébrica qualquer. Como eu disse, monômios é um caso particular. E quando a gente olha para o que está acontecendo nessa coluna de cá, estão vendo? Eu estou multiplicando 2 vezes A, 3 vezes x vezes y. Aqui eu tenho A vezes B vezes 1/3. Isto aqui a gente vai ter que discutir muito. O aluno sempre confunde, ele não sabe trabalhar esse 3 aqui. Daqui a pouco eu explico melhor. Então percebam que eu estou multiplicando 1/3 com A e com o B. Eu estou multiplicando x, que multiplica o y, que multiplica o z. Eu posso ter números decimais. 0,2 vezes a ao quadrado vezes b. Eu posso ter raiz de número. A raiz do número sozinho é monômio, certo? Vezes x vezes y. E aqui eu coloquei esses dois entre aspas, porque são casos que sempre o aluno acaba que quando vê, ele fica na dúvida se é ou se não é monômio. Então, sim, uma letra sozinha lá, quietinha no canto dela, é monômio? É. E mais ainda, olha que interessante, o número sozinho também é monômio. Bacana? Então, espero que tenha ficado claro. Esses exemplos são de monômio, percebam que só tenho multiplicações entre letras e números, tá? E se começar a inventar moda, colocou letra dentro de raiz, colocou letra no denominador, colocou expoente negativo ou colocou expoente fracionário,
Nada feito. Não é monômio. Não quer dizer que não existe não, galera. Só não é monômio. É uma expressão algébrica qualquer. Ok? Aqui eu coloquei alguns casos assim, específicos, porque olha lá, ó, tem número lá embaixo. Aqui também tinha, ó, e era monômio. Mas o problema é que veio uma letra junto lá no denominador. Aí deu problema. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter raiz de número, mas aqui percebam que a letra também foi lá para dentro da raiz. Aí por isso que deixou de ser monômio. Ok? Então, os nossos estudos vão ter um foco maior aos monômios. Bacana? Não quer dizer que isso aqui não vai fazer parte dos nossos estudos, não. Vai fazer, a gente vai usar. Mas agora a gente sabe diferenciar. Pessoal, me veio uma coisa aqui à cabeça, né? Eu vou até sair daqui da frente um pouquinho. Vocês nunca imaginaram, né? Que é estudar matemática. Olha o tanto de letra. Quase não tem número nenhum. É bacana demais isso, não é? Tenho certeza que vocês acham. Bom, o que eu preciso saber agora? Um monômio ele é composto de coeficiente e parte literal. Muito importante entender isso aqui. Parece simples, mas depois de eu escutar tanto nome, a gente acaba se confundindo quando o professor começa a falar. Pega o coeficiente, multiplica com outro coeficiente, pega a parte literal e aí você se perde. Então a gente está no começo. Entenda que aquele número que vai multiplicar as letras é chamado de coeficiente, né? Muita gente chama de parte numérica, mas coeficiente é o mais utilizado. E as letras, né? Literal de letras, né? Parte literal. Bacana? Outra coisa que aluno gosta de confundir, coloquei um aviso. Apesar de ser um número, tá vendo? Esse número 3... ele é um expoente da letra. Os expoentes das letras não fazem parte do coeficiente. Porque nesse começo, o aluno acha que coeficiente é qualquer número. E parte literal é só letra. Não é bem assim. Parte literal é onde tem as letras, mas os expoentes que aparecerem nas letras vão fazer parte, né, da parte literal. Bacana? Outra coisa importante. Quando nós temos só letras no meu monômio, não quer dizer que ele não tenha coeficiente. XY é um monômio? É. Qual é a parte literal de XY? O próprio XY. Mas o coeficiente é 1. Então, toda vez que você tiver uma letra sozinha, lembrem que o coeficiente aqui, ó, vale 1. E aproveitando esses casos específicos, se você tiver só o número, eu disse que o número sozinho é monômio, beleza? Então, o número sozinho, ele tem sim coeficiente, ele é o próprio coeficiente. Mas realmente, a parte literal, ele não tem. Combinado? Então, um número sozinho, ele não tem parte literal. Mas uma letra, né, ou letras sozinhas, tem o coeficiente 1. Bacana? Vai anotando isso aí, galera. Se precisar, ó, post-it, informações, anota isso. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena lembrar e eu ressaltar é essa situação aqui, ó. Vocês têm que entender que na hora que a gente estiver diferenciando coeficiente de parte literal, a gente pode ter isso aqui, ó. x² sobre 7. Pergunto para vocês, quem é o coeficiente? Aí aqui o aluno vai adorar fazer uma salada. Mas entenda o seguinte, que x² sobre 7 é a mesma coisa que 1/7, é a sétima parte, vezes o x². Portanto, agora ficou bem claro, não é?
que o coeficiente é 1/7, lembra, vale até a pena ressaltar. Se a gente não está vendo aqui, ó, eu sei que tem o número 1. Então, o coeficiente é 1/7 e a parte literal é o x². Lembrem, o expoente das letras fazem parte da parte literal. Não é porque é número que ele vem parar aqui, não. Então, ó, só mais um exemplo agora. Se eu tivesse 5 ao quadrado b² terços. Quem é o coeficiente? 5 terços é o coeficiente. Quem é a parte literal? A ao quadrado b². Então, coeficiente está aqui. E isso tudo aqui é a parte literal. Ficou claro? Então, fiquem muito antenados quando o coeficiente for fracionário. Combinado? Para você saber diferenciar o coeficiente da parte literal. Bacana? Bom, deixa eu apagar esse rascunho, espero que vocês tenham anotado aí. Outra coisa que vamos precisar para trabalhar nossos conceitos, não é? Monômio é a mesma coisa que termo. A gente vai trocando, usando de forma contínua e sem distinções. Tem hora que eu vou falar monômio, tem hora que eu vou falar termo. Então já comece a entender que quando eu falar termo, estou falando a mesma coisa que monômio. Se eu perguntar quantos monômios tem e perguntar quantos termos tem, tudo é a mesma coisa. Termo é a mesma coisa que monômio, monômio é a mesma coisa que termo. Bacana? Outra coisa, aliás, nas próximas aulas eu vou detalhar direitinho como que a gente tem, né, como que a gente separa termos. O que precisamos agora? Precisamos saber o que são termos semelhantes ou monômios semelhantes. Eu acabei de falar que monômio é a mesma coisa que termo, então eu posso ter termo semelhante ou monômio semelhante. Um conceito muito simples, porém mas é muito importante entender para a gente caminhar com essa parte dessa parte algébrica. Então, olha só, o que são termos semelhantes? São monômios ou termos que possuem a mesma parte literal. Então, viram a ênfase que eu dei em te mostrar o que é parte literal e o que é coeficiente? Para isso aqui, ó. Então, você vai olhar para a parte literal e vai ver se é igual. Separei novamente em duas colunas para vocês perceberem as diferenças. Aqui eu tenho 5A e 7AB. 5AB e 7AB. Poxa, parte literal AB, parte literal AB. Está igualzinha. Então, esses monômios aqui são semelhantes. Sem problemas. Agora, olha para esse de cá. Eu vou alternando, né? 6AB e 6AC. Quando você acha que está tudo igual, inclusive o coeficiente, estava tudo tão igualzinho, parece que... Nossa, professor, parece que é igual, mas esse C diferencia da parte literal, então não é semelhante. Combinado? Olha esse exemplo aqui, ó. x² y. 3x² y. Parte literal, ó, tá show de bola. Igualzinha. Não quero nem saber do coeficiente. Eu não me preocupo com coeficiente para ver se é semelhante. Então, x² y é semelhante sim com 3x² y. Combinado? Aí eu trago um exemplo. 3x² y, e olha o que eu fiz. 5xy². Percebam que aqui o quadrado está no x e aqui o quadrado está no y. Eles possuem as mesmas letras, mas o expoente está em lugar diferente. E aí deixa de ser semelhante. Tá?
não é semelhante. Outro exemplo assim, característico, ó, se eu comparar dois números, lembra? Um número é monômio. Então, se eu comparo um número, ele só vai ser semelhante com outro número, ok? E aqui eu coloco um contra-exemplo. Eu pego um número. Aqui eu pego, às vezes, até o mesmo número, mas ele tem parte literal. Então, aqui por não ter parte literal e aqui tendo parte literal, não é semelhante. Por fim, uma coisa que pode acontecer e vai ser semelhante, olha aqui, ó, A ao cubo, B quadrado. Percebam que eu só troquei a ordem. O B continua ao quadrado e o A continua ao cubo. Eu só troquei a ordem da letra. Mas os expoentes continuam com os mesmos valores das letras lá. Ó. O que eu quero comparar? Viram que aqui eu troquei, ó, XY, mas o expoente mudou de lugar. Aqui, o expoente não mudou de letra. O quadrado continuou no lugar do B. Eu troquei só a posição das letras. Isso aqui continua sendo semelhante. O monômio XY é semelhante ao monômio YX. Bacana? E outra coisa, por mais que a letra se repita, se o expoente for diferente, nada feito. Não é semelhante. Combinado? Bom, se nós sabemos o que é monômio, se nós sabemos do que ele é composto, se nós sabemos o que são termos semelhantes, existe uma outra parte agora que a gente chama, o livro chama de tudo quanto é nome, mas é tudo a mesma coisa. Redução de termos semelhantes. É a mesma coisa que a adição ou subtração de monômios, que é a mesma coisa que expressões algébricas equivalentes, que é a mesma coisa de simplificações de expressões algébricas. Então, qualquer uma dessas coisas que você vê escrito aí, ó, é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Bacana? Importante o aluno começar a enxergar esses monte de nome que a gente dá para a mesma coisa. Isso aqui eu frisei demais e estou aqui de novo dando destaque. Para a gente fazer a adição ou subtração, essa redução de termos semelhantes, a gente não mexe na parte literal. Por quê? Porque eu só posso juntar o termo semelhante. Viram por que eu ensinei termo semelhante? Porque na hora de agrupar esses termos, eu só misturo termo semelhante com termo semelhante. E aí como que fica? Eu tenho 2AB mais 7AB. Viram que eu deixei de vermelho a parte literal. A parte literal está igualzinha, então é termo semelhante. Então eu posso somar os coeficientes. 2 mais 7, 9AB. Então essa expressão algébrica tem o mesmo valor que 9AB. Ok? E aí, às vezes, a gente vai colocar um monte de monômios, né? Um monte de termos. Nas próximas aulas eu vou explicar melhor isso aqui. Mas eu consigo procurar termos semelhantes. Claro que eu encontro. Vamos começar com esse aqui, ó. 6x. Tem mais algum termo semelhante? Tem alguém que só tem x na parte literal? Tem. Olha aqui, ó. E tem aqui também, ó, professor, eu posso ter mais do que 2? Posso ter quantos quiser. Se tem a mesma parte literal, eu posso juntar eles e eu vou repetir. Eu não mudo a parte literal, certo? E vou somar. Somar ou subtrair, né? Neste caso vai ficar 6 menos 2 dá 4. E 4 mais 9 fica 13x. Então, esses três monômios, consegui juntar eles apenas em 1. Olha esse 4x². Ele é semelhante ao 3x². Estão vendo? Que também tem
o menos x² aqui, ó. Todos eles possuem a mesma parte literal. Então, eu já sei que ela vai se repetir e vamos ver os coeficientes. 4 mais 3, 7. 7 menos 1. Lembra que se eu não estou vendo o coeficiente, significa que ele é 1. E se tiver um menos aqui, vai ser menos 1. Então, de novo, 4 mais 3, 7. 7 menos 1, mais 6. Pronto. Ah, professor, e esse que está sozinho aí? Pois é, pode acontecer de não ter nada semelhante. Percebam que 3xy não tem nada semelhante com ele. O que eu faço com ele? Só reescrevo aqui. Vai ficar mais 3xy. Pronto. Aquela coisa daquele tamanho tem o mesmo significado que ele bem menorzinho. Certo? Anotem isso aqui que a gente vai precisar de tudo isso nas aulas seguintes. Bacana? Olha só, espero ter ajudado como sempre. Sabem que eu estou fazendo essas aulas por vocês. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixem nos comentários que o que eu puder fazer, faço por vocês. Bacana? Pessoal, beijo grande para todos. Fui!